apoio quando o INEM destaca um psicólogo para lá. Nós já tivemos, por exemplo, uma morte de um colega nosso em Custóias, e eu estava por acaso em casa quando me ligaram por volta da meia-noite que o encontraram, fui para o EP e percebi que a psicóloga que os estava a apoiar, os meus colegas que estavam lá de serviço, era a psicóloga do INEM. E, portanto, só se o INEM levar alguém é que nós temos apoio, porque se não levar ninguém não temos. A única vez que a Direção-Geral disponibilizou psicólogos numa situação traumática fez no dia 6 de novembro, um ano, quando houve aquele incidente na carreira de tiro de Passos Ferreira e um colega meu na instrução de tiro matou a nossa colega. E aí, efetivamente, a Direção-Geral enviou ou destacou psicólogos para o Porto para acompanhar as guardas, principalmente aquelas que conviviam de mais próximo com a Carla, que faleceu, para as acompanhar e apoiar ali nos primeiros dias. De resto, não temos qualquer apoio do pessoal e eu refiro-me a situações muito complicadas, até que às vezes acontecem, de agressões entre reclusos, e este é outro problema de muitos dos guardas prisionais, que são muito fechados, sentem psicologicamente o assunto, aquilo afeta-os, mas não têm coragem de dizer que os afetou, e depois vão todos os dias trabalhar para a zona prisional com medo de ver um espancamento entre reclusos, uma confusão que espalhe sangue, como eu cheguei a ver, e a fechar camaratas no Porto com o sangue todo espalhado nas paredes, de reclusos com cabeças abertas, costelas fraturadas, de espancamentos que eram realizados lá por causa das dívidas que deviam uns aos outros. O pessoal não tinha apoio, continuávamos a trabalhar como se nada tivesse acontecido, chamávamos o Faxina para limpar aquilo, como aconteceu no Porto, de alguma forma, passado uns dias, uma semana, abrirem a torre outra vez, onde o colega tinha falecido, e o pessoal parece que ainda sentia o sangue no ar, o sangue na torre do colega que faleceu lá, que foi encontrado no poço da torre cá em baixo, que bateu de cabeça, portanto caiu no poço de 6 metros e foi encontrado cá em baixo já sem vida junto à porta. Portanto, esse caso foi psicóloga do INEM, mas nós temos muitos casos no dia-a-dia que fazem alterar o pessoal e que, se calhar, com ajuda técnica especializada dos psicólogos, fazia melhorar a saúde psicológica dos guardas prisionais para enfrentar os problemas. A verdade é que acumulamos umas coisas em cima das outras. É claro que vai haver um tempo em que é como a panela de pressão. Salta a tampa e depois é uma chatice, é um problema para o guarda porque vai ultrapassar as suas competências, vai se calhar usar a força quando não a devia de usar, e muitas das vezes isto nem é avaliado nas questões disciplinares que até pedimos para verem, tendo em conta o que é que levou aquele profissional a ter aquela atitude. E depois muitas vezes até achamos, caramba, ele até uma pessoa que não fazia mal a ninguém, o que é que lhe deu para isto? E ninguém quer saber o que é que deu, mas o que deu é um acumular de situações que decorrem da sua função. Mas deixe-me dizer que mais agora, podem até não considerar muito traumatizante, mas é mais traumatizante agora, de alguma forma, aquilo que chamam o bullying, o mobbing, o que me quiserem chamar, da chefia perante o pessoal, do que até propriamente atualmente com os reclusos. Isto nas casas pequenas. Nota-se mais que o pessoal sofre mais psicologicamente com a pressão da chefia do que com a pressão do dia-a-dia, do cotidiano da prisão. Nas pequenas, nas grandes não. É evidente que nas grandes já é também mais a cadeia, o interior da cadeia, porque os guardas aí nem veem tanta chefia, não é? Nas cadeias grandes como Custóias, Passos Ferreira, Coimbra, Val dos Judeus, Linhó, Sintra, estas grandes têm 700, 800 reclusos, 1000 reclusos. Nas pequenas, o pessoal sente mais a pressão e sofre mais psicologicamente com a pressão da chefia para que o serviço seja feito de determinada maneira, muitas vezes não seja de acordo com o que está na lei, mas de acordo com o que as pessoas querem que se processe. Jorge, deixa-me questionar-lhe algumas coisas do que disse. Primeiro falou desse apoio do INEM, mas esse apoio é um apoio pontual, ou seja, é um apoio situacional e situação de emergência, não há continuidade. Não. E agora com a criação da Casa Amarela, vocês depois conseguem continuar esse acompanhamento psicológico na Casa Amarela ou não é possível? Tem sido muito difícil, tendo em conta os meios, não há meios para o pessoal, tanto é que está a ver o colega que estava a ser acompanhado deixou de o ser porque já não lhe foi designado outro psicólogo para o acompanhar, e ele ligou-me porque estava a precisar de continuar com a terapia que estaria a fazer, com o processo que tinha iniciado e que ficou suspenso por força da alteração da saída da psicóloga. E, portanto, aquele é pontual e nós não temos depois mais encaminhamento para quem quer que seja. Quantos guardas prisionais há atualmente nos serviços prisionais? Tem noção? Tenho, neste momento, arredondado 4.200.
a nível nacional. E quantos psicólogos na Casa Amarela e psiquiatras, sabe? Por acaso, infelizmente, não sabemos. Não sabemos, que eles nunca nos disseram de que é composta a equipa técnica da saúde ocupacional. Não é? Mas não é público. Peço desculpa. A Casa Amarela está centralizada em Lisboa, na Bela Vista, e, portanto, responde ou pretende responder a um universo de 4.200 guardas que estão espalhados pelo território português, é isso? É isso, e até tem havido um problema também do pessoal entender porquê. Santa Cruz do Bispo, que é no Porto, houve um problema com um chefe que também quis deixar de fazer turnos, tinha uma série de estados médicos que tinha sido operado ao coração e mandaram-no a Lisboa à Casa Amarela. Muitas vezes eles mandam as pessoas pelos próprios meios. São eles que os mandam lá, mas as pessoas têm que ir pelos próprios meios à Casa Amarela. De deslocação. Então, depois, há casos desses que estão a exigir ao pessoal para se apresentar lá pelos seus próprios meios. Alguns, não. Peço desculpa estar a interromper. O que me está a dizer é que um apoio que devia ser de recurso e de estabilização emocional, nessas condições, funciona como mais uma pressão. Tem servido como pressão, exatamente, é isso mesmo. Tem que colocar a 300 km ou 200 km para receber um apoio psicológico às minhas custas e com todas as consequências que isto tem, desde conduzir ou apanhar transportes, horas, não vai funcionar. Aliás, o acompanhamento psicológico, como a Ana tão bem sabe, como eu, não é feito pontualmente, em situação de crise, obviamente, como é o caso dos colegas do INEM, fazem, mas depois para ter um efeito que se pretende duradouro e eficaz, tem que ter uma continuidade, semanalmente, vamos imaginar, o que é totalmente incomportável para uma situação dessas. Não é possível fazer um acompanhamento à distância dessa natureza, não é? Sem dúvida, e esse é um problema. Para todo stress. Sim, é porque depois a pessoa, quando vai lá nestas condições, vai obrigado, porque ele recusou-se a fazer turnos, mas não, o senhor agora vai lá em baixo para testar se tem capacidade ou não para fazer turnos. E o homem até tinha sido operado ao coração, era fácil de ver que não tinha condições. A verdade é que a saúde ocupacional disse, pronto, o senhor não tem condições para fazer turnos, e para não haver conflito entre a chefia e esse chefe, transferiram-no para a PJ do Porto para minimizar aqui a situação e apaziguar os ânimos lá da casa. Portanto, e vão fazendo estas coisas, arrumando um bocado para os cantos os problemas sem os enfrentar e os resolver. E isto tem sido um fator de stress muito para o pessoal, porque não devia estar só em Lisboa, como nós dissemos, devia estar noutros lados. Não é por acaso que, por causa disso, o sindicato paga uma abenção a uma psicóloga já há vários anos em Coimbra, e em Coimbra, porque Coimbra é onde residem os guardas prisionais mais antigos que nós temos, portanto a nível nacional, e é o maior grupo de guardas prisionais, de concentração de guardas prisionais é na zona centro, a zona de Coimbra, Coimbra-Aveiro, temos uma avença com uma psicóloga que tem ajudado vários guardas prisionais, porque há uma situação que nós pensávamos que tinha acabado há uns anos atrás, ou que tinha diminuído significativamente, mas por razões diversas voltou a questão do recurso ao álcool e as pessoas embebedarem-se para esquecer os problemas, infelizmente. E tivemos alguns casos em que a psicóloga conseguiu resolver, um deles até ficou impedido de conduzir, foi colocado provisoriamente em Coimbra, era da cadeia de Valdejudeus, por causa do álcool, e a psicóloga acabou por o acompanhar e o ajudar nesse processo em que esteve aquela fase em Coimbra suspense, com a carta de condução suspensa, também o ajudou. E, portanto, nós também percebemos isso e estamos a pagar a uma psicóloga para ela apoiar psicologicamente o pessoal do Corpo da Guarda Prisional, sócios do sindicato, que assim o desejem. Jorge, eu recordo-me do tempo que trabalhei em Monsanto, e há pouco estava a ouvi-lo, de que de facto os guardas muitas vezes abordam-nos, não falando muitas vezes, e no caso concreto, mas dizendo que tenho um amigo ou conheço alguém que tem este problema, o que é que acha, mas também há guardas que ficam zangados porque não percebem, e eu entendo isto, não percebem como é que há um psicólogo disponível para falar com um recuso, quando um recuso está alterado, e não há um psicólogo disponível para falar com um guarda quando ele assistiu ou participou, não esteve envolvido em alguma situação de grande conflito, como acontece muitas vezes nas cadeias, porque não é assim tão excepcional as situações de conflito nas cadeias. E isto cria alguma revolta no corpo da guarda prisional.
Sem dúvida. E por isso é que eu disse que nós defendemos há muito que devia de existir um psicólogo para os funcionários, não só para os guardas prisionais, porque todos os funcionários sofrem com o stress da prisão, não é? Os funcionários civis, como estão em menos contacto, às vezes até estão menos preparados para este tipo de problema e qualquer coisa afeta-os logo psicologicamente e deixa-os estressados o resto do ocupacional, dos serviços prisionais, a placa que está lá toda engraçada. O problema qual é? É que é um centro que não tem capacidade para tudo, porque aquilo não é só para os guardas prisionais, é para os quase 7.000 funcionários que a DGRSP tem. E nesta fase inicial foi utilizado como instrumento armado, digamos, das direções dos EPs. Porquê? Com a alteração do horário de trabalho, que também aconteceu com o Dr. Celso Manata, muito do pessoal, devido ao ritmo, não quis fazer turnos. E então invocava razões de saúde para não o querer, para não fazer. As chefias e as direções que não concordavam mandavam-os à Casa Amarela, porque pensavam, como o pessoal diz, a Casa Amarela ou a saúde ocupacional, para validar aquilo que eles achavam que era mantê-los nos turnos. Se numa primeira fase os médicos não contestavam aquilo que eram os relatórios médicos que fundamentavam a não realização dos turnos por parte do pessoal, mais tarde começaram a perceber que era muita gente que começava a pedir para sair dos turnos, tendo em conta o desgaste e, portanto, já tinham mais cautela aqui na decisão e tentavam ver se conseguiam acompanhar. Eu sei que há casos que estão a ser acompanhados por lá, estavam, aliás, temos um caso dos Açores, de um colega nosso que teve problemas psicológicos, estava a ser acompanhado, no entanto, a técnica mudou de serviço, a psicóloga mudou de serviço e ele ficou sem psicóloga. Muitas das vezes eram consultas por telefone, chegava a ir presencialmente periodicamente, não sei se mensalmente, de quantos em quantos meses. Sei que ele me disse que estava a ser acompanhado e ligou-me quando deixou de estar a ser acompanhado, que já não tinha psicóloga lá, não lhe tinha sido atribuída, salvo seja, não tinha sido designado outro psicólogo para o acompanhar no problema que ele tinha e ele estava a sentir necessidade disso. Portanto, é muito limitado. Agora, achamos que devíamos ter em mais sítios do país psicólogos. Eu até, sinceramente, sou defensor, tendo em conta a realidade, e um serviço que é inesperado todos os dias, que havia de haver um psicólogo em cada estabelecimento prisional para os funcionários, permanentemente. Isto porque, por exemplo, nós temos casos em Custóias, em 2010, tivemos 10 suicídios por enforcamento. Não está a ver o que é um guarda deparar-se com uma pessoa, permita-me a expressão, pendurada no interior da cela. E não ter acompanhamento nenhum de ninguém. E o guarda a seguir ter que ir para lá outra vez abrir as portas todas do pavilhão sem acompanhamento nenhum. O que é que eu notei? O que me está a dizer é que quando existe um incidente crítico, que é esta situação, podia ser uma agressão a um guarda prisional, podia ser uma agressão, um esfaqueamento a um guarda prisional, ou uma situação em que há um homicídio, ou um enforcamento de um preso, um incidente crítico, na sequência de um incidente crítico, os guardas prisionais não têm um acompanhamento a seguir. Não, têm quando? Da necessidade do impacto ou da intervenção neste caso, não têm? Não. Quando é que têm? Ocupacional dos serviços prisionais, a placa que está lá toda engraçada. O problema qual é? É que é um centro que não tem capacidade para tudo, porque aquilo não é só para os guardas prisionais, é para os quase 7.000 funcionários que a DGRSP tem. E nesta fase inicial foi utilizado como instrumento armado, digamos, das direções dos EPs. Porquê? Com a alteração do horário de trabalho, que também aconteceu com o Dr. Celso Manata, muito do pessoal, devido ao ritmo, não quis fazer turnos. E então invocava razões de saúde para não o querer, para não fazer. As chefias e as direções que não concordavam mandavam-os à Casa Amarela, porque pensavam, como o pessoal diz, a Casa Amarela ou a saúde ocupacional, para validar aquilo que eles achavam que era mantê-los nos turnos. Se numa primeira fase os médicos não contestavam aquilo que eram os relatórios médicos que fundamentavam a não realização dos turnos por parte do pessoal, mais tarde começaram a perceber que era muita gente que começava a pedir para sair dos turnos, tendo em conta o desgaste e, portanto, já tinham mais cautela aqui na decisão e tentavam ver se conseguiam acompanhar. Eu sei que há casos que estão a ser acompanhados por lá, estavam, aliás, temos um caso dos Açores, de um colega nosso que teve problemas
psicológicos, estava a ser acompanhado. No entanto, a técnica mudou de serviço, a psicóloga mudou de serviço e ele ficou sem psicóloga. Muitas das vezes era consultas por telefone, chegava a ir presencialmente periodicamente, não sei se mensalmente, se de quantos em quantos meses. Sei que ele me disse que estava a ser acompanhado e ligou-me quando deixou de estar a ser acompanhado, que já não tinha psicóloga lá, não lhe tinha sido atribuída, salvo seja, não tinha sido designado outro psicólogo para o acompanhar no problema que ele tinha, e ele estava a sentir necessidade disso. Portanto, é muito limitado. Agora, achamos que devíamos ter em mais sítios do país psicólogos. Eu até, sinceramente, sou defensor, tendo em conta a realidade, e um serviço que é inesperado todos os dias, que havia de haver um psicólogo em cada estabelecimento prisional para os funcionários, permanentemente. Isto porque, por exemplo, nós temos casos em Custóias, em 2010, tivemos 10 suicídios por enforcamento. Não está a ver o que é um guarda deparar-se com uma pessoa, permita-me a expressão, pendurada no interior da cela. E não ter acompanhamento nenhum de ninguém. E o guarda a seguir ter que ir para lá outra vez abrir as portas todas do pavilhão sem acompanhamento nenhum. O que é que eu notei? O que me está a dizer é que quando existe um incidente crítico, que é esta situação, podia ser uma agressão a um guarda prisional, podia ser uma agressão, um esfaqueamento a um guarda prisional, ou uma situação em que há um homicídio, ou um enforcamento de um preso, um incidente crítico. Na sequência de um incidente crítico, os guardas prisionais não têm um acompanhamento a seguir. Não, têm quando? Da necessidade do impacto ou da intervenção neste caso, não têm? Não. Quando é que têm?